Opa, e aí pessoal, beleza? Bom, mais um vídeo aqui para nossa playlist de Exorcism. Dessa vez vai ser o último vídeo da playlist, o último exercício que a gente tem que resolver do Learning Path lá do Exorcism. E hoje a gente vai falar sobre Jane Server. Eu já adianto que esse aqui é um vídeo que a gente vai utilizar praticamente todos os conceitos que a gente viu no Elixir até agora, durante toda essa playlist. Então vai ser um vídeo bem complexo, tanto porque o conceito de Jane Server é um pouco complexo de entender, tanto porque a carga de código que a gente vai escrever nesse exercício é bem grande. Então eu não vou ficar falando muito aqui, a gente vai ler toda a introdução. Se tiver algum ponto com dúvida que a gente teve, se a gente tiver alguma dúvida aqui na introdução, a gente já está com a documentação do Jane Server aqui para a gente dar uma olhada aberta. Mas eu acho que lendo só essa parte de introdução a gente consegue resolver todo o exercício. Eu também dei uma olhada e esse exercício tem uma tarefa. Na realidade, a última tarefa dele, ele pede para que a gente faça um refactor no programa inteiro. Então, a gente vai começar de uma maneira um pouquinho diferente aqui. A gente vai ler a tarefa número 1 junto com a tarefa número 6 já. E vai utilizar as dicas da tarefa número 6 para implementando as tarefas de 1 a 5. Basicamente isso. Só esse disclaimer aí, para que não fique jogado lá na frente eu ter ido para o task número 6. Beleza? Então vamos iniciar a leitura. Ele diz que Jane Server, né, é uma abreviação para Generic Server, e que ele é um comportamento que abstrai de maneira simples interações entre cliente e servidor via processos. Então, vocês devem lembrar que a gente já implementou um Take a Number utilizando o conceito de processos aqui no Elixir. Lá a gente fez a implementação, eu acredito que a mais baixo nível possível aqui dentro do Elixir, que é a gente cria um determinado processo e faz um receive loop dentro dele para que o ciclo de vida dele não acabe. Então é praticamente um processo com vida infinita, vamos dizer assim. Então ele diz aqui que o Jane Server é um comportamento que provê essa abstração de implementação de receive loops e que ele também vai capturando as mensagens que a gente envia para dentro do servidor para que envie uma resposta e rode esse código tanto de maneira assíncrona quanto de maneira síncrona. A gente vai ver que existe uma determinada diferença. Ele diz aqui que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque ao a gente falar sobre Jane Server, a gente está tanto falando do módulo Jane Server quanto do comportamento Jane Server. Então a gente vai dar uma olhada que durante a execução do exercício a gente vai ter tanto chamadas de funções do módulo Jane Server quanto implementações de callbacks do behavior Jane Server. Tá? Então, ele já vai iniciar aqui falando sobre o behavior, né? Ele fala que ele define um callback obrigatório, que é o callback init, e alguns callbacks opcionais, que são handle call, handle cast e handle info, né? Com as aridades aqui deles pra gente. E que o cliente do Jane Server, o cliente do módulo que implementa o Jane Server, não chama essas funções aqui diretamente. Então a gente nunca vai chamar, por exemplo, se a gente tem um Jane Server que representa uma pilha, por exemplo, chamada stack, a gente nunca vai chamar stack handle call e passar os argumentos. A gente sempre vai ter uma API pública que ele chama de client API aqui dentro do contexto. A gente vai dar uma olhada também no exemplo de código. Então eu vou pular toda essa parte, a gente vai direto aqui para o exemplo. Então, ele cria um módulo aqui, que é o autoresponder, e ele usa o comportamento de server. Se ele está utilizando o comportamento de server, ele precisa implementar pelo menos os callbacks obrigatórios, né? Então, o primeiro callback obrigatório que a gente tem é o init. Né? Então, percebam que ele coloca aqui o @int server, assim como a gente viu no vídeo passado sobre behaviors. O init recebe um init arg, que geralmente é o estado inicial daquele Jane server, porque um Jane server ele não é só um processo em si, né? Ele é um processo que geralmente representa um estado. Se você não quer uma representação de estado, você vai para tasks ou processos que não tenham esse tipo de representação. Então aqui a gente definiu a função init. Ele ignora o init arg, né? E cria o estado inicial aqui dentro, mas geralmente a gente vai estar interessado em receber o estado inicial por esse parâmetro aqui. Ele também implementa um dos callbacks opcionais, que é o handle call. E assim como a gente viu, né, nas definições de partner matching, a gente pode ter várias definições de handle call aqui que utilizam vários átomos de operações como parâmetros. Então,
Como é que o handle call funciona? A gente vai ver exatamente a assinatura dele um pouquinho mais para baixo, mas eu já adianto que o primeiro parâmetro do handle call é geralmente a operação que você quer executar. Então, dentro de um Jane Server, eu diria que a gente consegue representar tanto comandos quanto queries, né? E isso são coisas representadas de maneira separada. Já adiantando um pouco as coisas, o handle call, ele é uma função que vai dar um reply para o chamador. Então, ele devolve uma resposta. Então, eu interpreto o handle call e o Jane Server call como uma query, uma consulta. Né? Já o cast, a gente vai ver um pouquinho mais para baixo também. Eu recomendo que você interprete o cast como um comando que você quer passar para o seu Jane Server. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem o nome da consulta que a gente está fazendo. From é o processo que chamou essa solicitação para o Jane Server. E o state é o estado atual do Jane Server aqui dentro. Então, só para a gente ver que aqui ele marca como server callbacks, tudo que a gente implementa de callback do Jane Server. E aqui em cima ele chama de Client API, que são todas as funções que vão estar disponíveis para o cliente desse módulo chamar. Tá? Então, por padrão, essas funções aqui são todas restritas, né? Elas não aparecem para o cliente desse módulo. Então, vamos dar uma olhada aqui mais específica sobre os callbacks. A gente vai iniciar com o callback init. E ele diz aqui que um servidor, um Jane Server, pode ser startado com a gente chamando Jane Server Start ou Jane Server Start Link, que a gente já viu aqui a diferença entre as funções que utilizam link e que não utilizam. Só para a gente relembrar, se você chamar Jane Server.start, ele cria um processo separado do teu processo principal. No entanto, se esse processo do Jane Server morrer, o teu processo principal não morre junto. A partir do momento que você faz um link, você faz uma conexão bidirecional. Isso significa que se o processo do Jane Server morrer, o teu processo principal morre. E se o teu processo principal morrer, o seu processo do Jane Server morre também. Beleza? Percebam aqui que ele define essa função startLink aqui e chama Jane Server startLink. Tá? Então, aqui ele está criando um processo para esse módulo aqui e vai ser linkado ao processo principal ou processo chamador, né? Então, ele diz aqui que a gente vai fazer essa implementação do comportamento do Jane Server e que geralmente a gente vai passar como init.arg exatamente o que está sendo passado aqui no startLink. Tá? Então, o Jane Server Start ele tem 3 parâmetros, né? O primeiro parâmetro, a gente passa o módulo que a gente está querendo chamar, aquele Jane Server. E aí, por padrão, esse módulo tem que ter o comportamento de Jane Server. O segundo parâmetro, ele é o init.arg, que geralmente é o estado inicial da nossa aplicação. E esse nome aqui, esse parâmetro, na verdade, vai ser o parâmetro que vai ser passado para a função init que você definiu, ou para o callback init, como ele chama, né? Então percebam, a partir do momento em que eu chamo JaneServer.startLink, esse argumento aqui vai ser passado para essa função aqui. Tá? É uma função que muta estado ou define estado dentro do JaneServer propriamente dito. E também existe um terceiro parâmetro que trata de argumentos opcionais que a gente não vai cobrir agora, como ele está falando. Então ele diz aqui que o callback init ele retorna por definição 2 padrões, né? Ele tem 2 padrões de retorno que são representados por tupla. O primeiro padrão é um result com o atom ok e o estado definido. E o segundo padrão é uma tupla com o atom stop e a reason do porquê que a gente não conseguiu inicializar aquele generic server. Ele diz aqui também que as funções start e startLink, elas retornam, se der tudo certo, um result com um atom ok e o PID do processo, que vai ser o PID do Jane Server, ou elas vão retornar uma tupla com atom error e a reason do porquê que a gente não conseguiu inicializar aquele Jane Server. Como segundo callback, ele vai apresentar para a gente o handle call. Ele diz aqui que quando a gente tiver que passar uma mensagem para dentro do nosso Jane Server e a gente precisar de uma resposta do Jane Server, a gente vai utilizar o JaneServer.call.
que é uma função que vai receber o PID do processo que está executando o GenServer e como segundo argumento, que mensagem que eu quero enviar para o meu GenServer. Essa função do módulo GenServer, que é a função GenServerCall, ela vai chamar esse callback. Então aqui a gente tem uma definição no exemplo, que é da API pública. Isso aqui é o que pode ser chamado pelo código cliente. Percebam que ele vai lá no módulo GenServer, e aqui a gente está utilizando o módulo, chamando a função call, passando o PID, que está executando o meu GenServer, e a mensagem. Essa função aqui vai chamar o callback implementado por handle call. E aí percebam, eu tenho que fazer o partner matching do comando que eu estou mandando aqui com o comando que eu estou aceitando no meu handle call. Então é por isso que a gente tem que definir essas duas funções. Tá? Então só para a gente voltar aqui, ele diz que ele vai utilizar o callback handle call, que é um callback responsável por tratar e responder mensagens de maneira síncrona. Então lembrem-se do que eu disse, o generic server ele responde tanto de maneira assíncrona quanto de maneira síncrona. Tá? E que é uma função que recebe 3 argumentos. Aqui a gente está falando do handle call. O primeiro argumento é uma mensagem, que é o segundo valor passado para o GenServer call. E a gente pode ver exatamente isso aqui. GenServer call, segundo valor passado, que é a mensagem, é o primeiro valor passado para dentro da implementação do callback handle call. O segundo parâmetro de handle call é o from, que é o PID do processo que chamou o generic server call. E que na maioria das vezes a gente vai ignorar isso, a menos que você queira logar ou fazer alguma coisa muito específica. E o terceiro argumento é o state, que é o estado atual do seu servidor. E que ele diz aqui que o estado inicial é o valor que a gente passa, né, como retorno do init callback. Ele diz aqui que o retorno de handle call é usualmente uma tupla de 3 valores. Né? O primeiro é o atom reply, que identifica para o generic server que a gente quer retornar uma resposta. O segundo parâmetro dessa tupla aqui, ou segunda posição da tupla, indica a mensagem que a gente quer enviar para o chamador. E a terceira posição dessa tupla indica o novo estado do GenServer. Porque numa handle call a gente pode mutar o estado do GenServer ou manter ele como era antes da chamada. E aqui ele está falando que existem mais possibilidades avançadas, mas que a gente também não vai cobrir isso aqui. E ele traz aqui uma frasezinha interessante, que é como a gente pode memorizar o que seria o handle call. Ele diz que o handle call é como se você estivesse fazendo uma chamada telefônica para alguém. Então, se a pessoa está disponível, você vai receber o retorno dela imediatamente. Então, por exemplo, você liga para alguém, ela vai te responder com alô, e você vai saber que ela está disponível para uma conversa. Então, isso tudo ocorre de maneira síncrona. Então, o handle call ocorre de maneira síncrona e você tem uma resposta de maneira síncrona do seu GenServer. Agora a gente vai para o terceiro callback, que tem uma diferença muito gritante aqui em relação ao call. Ele diz aqui que o handlecast ele não vai retornar uma resposta para o processo chamador. E que para a gente utilizar esse callback handlecast, a gente vai utilizar a função GenServerCast. Tá? Ele diz que ela tem 2 parâmetros e são idênticos aos parâmetros do GenServerCall. O primeiro parâmetro então vai ser o PID e o segundo parâmetro vai ser a mensagem. A diferença é que se a gente chamasse aqui GenServerCast, eu teria que implementar aqui o callback handlecast. Essa é a única diferença. Tá. Sobre o callback handlecast, ele tem uma segunda diferença também em relação ao callback handlecall. Né? Ele tem a idade 2, onde o primeiro argumento trata-se da mensagem que a gente quer tratar e o segundo argumento trata-se do estado que a gente o estado atual do nosso GenServer. Então percebam, a gente não tem o parâmetro from, porque a gente não está interessado em responder para o nosso processo chamador, já que a gente está utilizando o GenServerCast. Bom, ele diz aqui que o handlecast callback ele retorna uma tupla de duas posições, onde a primeira posição é um atom chamado noReply e a segunda posição é o estado do GenServer, que pode ser alterado ou não. Ele diz também que existem mais possibilidades avançadas que a gente não vai tratar aqui e que para a gente memorizar ele também traz uma segunda frase importante, que ele está querendo que você pense to cast como to throw. Então ele está querendo que você pense que o handlecast é só uma maneira de, lançar uma mensagem para o GenServer.
e que a gente pode pensar nisso como se você colocasse uma mensagem dentro de uma garrafa e jogasse no mar. Você não está esperando que alguém responda aquela mensagem, e talvez alguém nunca responda. Isso aqui é uma questão interessante porque pode acontecer de você enviar um Gene Server Cast pro teu Gene Server e ele nunca ter tratado aquela mensagem na realidade nunca ter sido tratada. E aqui ele faz uma pergunta interessante, que é quando eu devo utilizar call e quando eu devo utilizar cast. Ele diz que na maioria das vezes é recomendado que você use call, mesmo que o teu cliente não precise de uma resposta do servidor. Ele fala que ao você utilizar o GenServer Call, isso serve como um mecanismo de contrapressão que previne que um determinado cliente envie muitas mensagens para o teu GenServer. Tá? Um dos, entre aspas, problemas que a gente poderia ter ao utilizar GenServers, não fazer um balanceamento de carga nele, é que você teria a mailbox do processo crescendo de maneira indefinida. Principalmente se a tua operação assíncrona for uma operação que demore muito para acontecer. Então, fazer com que o processo chamador espere, né, uma resposta do GenServer é uma maneira de você travar o envio de mensagens daquele processo para o GenServer novamente. E ele também fala que a única maneira de você ter certeza que um GenServer recebeu e tratou a tua mensagem é com ele te enviando uma resposta relacionada àquilo. Por fim, ele vai tratar do nosso último callback aqui, que é o handle info. Ele fala que as mensagens elas podem ir para o mailbox do servidor de outras maneiras. Não necessariamente a gente vai chamar o GenServer Call ou o GenServer Cast. A gente poderia utilizar a função do kernel send, que pega o PID do GenServer e enviar uma mensagem para o GenServer. E que essas mensagens devem ser tratadas pelo callback handle info. Lembre-se, o único callback obrigatório que a gente tem que implementar para o nosso GenServer é o init. Então, o handle info já é um callback que tem uma implementação própria. Ele diz ainda que esse callback ele funciona exatamente da mesma maneira que o handlecast. Então, ele é um callback que você não vai enviar uma resposta para o processo chamador. Então, aqui ele está falando que o behavior, né, o comportamento de server, ele provê uma implementação catch-all para o handle-info. Ou seja, todas as mensagens que chegam a partir de um send vão ser logadas, inclusive mensagens de erro. E que se a gente quiser fazer a sobrescrita dessa operação, a gente também tem que ter certeza de estar criando uma implementação catch-all. Ou seja, que dada qualquer mensagem enviada a partir do send, inclusive uma mensagem de erro, ela seja tratada. Para que a gente não tenha um crash, né, inesperado. E por fim, a última coisa que ele está comentando aqui são sobre timeouts. Então ele fala que a gente pode definir um timeout para o nosso GenServer, que é uma maneira dele verificar se durante um determinado período de tempo o nosso GenServer ficou sem receber nenhuma mensagem na mailbox. E se isso acontece, a gente pode tratar o disparo de timeout a partir do callback do handle-info. Então, percebam a importância de você implementar o handle-info de maneira correta, né? E, bom, a implementação de timeout ele fala que já é uma implementação padrão. Basta que a partir do init, do nosso callback init, a gente retorne uma tupla de 3 valores, onde a gente tem o atom ok, se tudo der certo, o estado e o timeout. E aí, esse timeout aqui ele fala que ele é medido em milissegundos, e se esse tempo do timeout passar e o GenServer não receber uma chamada, handle-info é chamado com o primeiro parâmetro sendo o atom timeout. Beleza? Então vamos direto aqui para as instruções do exercício, né, porque esse vídeo vai ficar bem longo, eu acho. E, bom, ele está falando aqui que a gente está fazendo uma máquina de take a number, uma máquina de estado padrão, e que a gente vai fazer agora ela com umas funções um pouquinho mais avançadas em relação ao que a gente fez com processos. Ele diz que a gente tinha algumas features novas que a gente vai adicionar nesse modelo Deluxe, que são essas features aqui. Eu não vou ler todas aqui, porque eu acho que não faz sentido, porque todas essas regras de negócio já foram implementadas aqui por alguém e que elas se encontram no módulo Take a Number Deluxe State, né? E a nossa tarefa, né, nesse exercício é criar um wrap, ou criar uma camada que pegue esse estado e faça ele funcionar agora a partir de um generic server. Então a gente vai ter esse estado rodando de maneira assíncrona no nosso programa.
Então, a primeira tarefa que a gente vai estar fazendo aqui é implementar a função startLink, que vocês lembram que a partir do momento em que eu chamo genServer startLink, o callback init tem que ser chamado. Então, a gente já vai fazer duas coisas no nosso código. Primeira, genServer.startLink, passar aqui o módulo. Lembrem-se que esse init.arg aqui é o estado inicial. Eu não sei quem ele é ainda, mas já vou colocar aqui. E aqui a gente tem as opções que, por enquanto, a gente vai deixar como uma lista vazia mesmo. E agora a gente vai fazer a implementação do server callback. Só que como a gente viu lá nos módulos no exercício na realidade de behavior, a gente vai ter que colocar um use aqui e colocar o behavior que a gente quer utilizar, que é o genServer. Então, vamos implementar o nosso primeiro callback obrigatório, @imp genServer. Primeiro e único callback obrigatório na realidade é o init. Aqui eu vou colocar como state, o nome do parâmetro, e vamos ver o que a gente precisa fazer. Então a gente vai ter que implementar essa função com startLink, a gente vai ter que fazer o callback do genServer, que é o callback init. Ele diz que para dentro desse startLink do nosso módulo, a gente vai ter como passagem uma keyword list. Tá? Então isso aqui é uma keyword list. E ela vai ter duas chaves, que é o min number e o max number. Tá? Que a gente vai ter que passar para dentro do take a number deluxe state new, para ele criar um novo estado na nossa máquina de estado. Então a primeira coisa que eu vou fazer é extrair toda essa informação aqui da nossa keyword list. Então min keyword ponto. Aqui, como eu não vou ser capaz de iniciar o nosso genServer sem ter um estado para ele, eu vou utilizar o fetch que estoura uma exceção. Tá? Vou passar aqui as nossas opções e aí é o min number. Min number. Também vou extrair informação de max number daqui de dentro, utilizando a mesma função. Então, se a minha keyword list não tiver essa chave, ele vai estourar uma exceção e não vai conseguir inicializar o genServer. Beleza, extraímos essas duas informações e a gente tem que passar para dentro desse cara. Só para a gente ter um alias um pouquinho melhor aqui, eu vou pegar o take a number deluxe e state. Então, a partir desse momento, todo esse nome aqui ele vai se resumir a state, beleza? Então, vamos ver o que esse state new retorna. Ele retorna um result, que pode ser um ok com um estado ou um erro, um atom que representa o erro. Então, vamos passar aqui para ele o min e o max. E aqui ele tem o parâmetro que eu disse para vocês que está relacionado à task número 6, tá? A gente vai ler a task número 6 antes de tocar o barco aqui. Então ele está falando que a gente tem que implementar um auto shutdown e que a gente tem que modificar a maneira como a gente inicia a máquina de estado. Ele diz aqui que a gente vai ler essa aqui também da nossa keyword list. Só que essa aqui ela é opcional. Então, se ela é opcional, não vou utilizar a função fetch que estoura erros, né? Eu vou utilizar uma outra função. Então, eu vou chamar isso aqui de timeout. Vou usar o keyword.get. Vou passar as opções. A chave que eu quero buscar é essa aqui. E por valor default, ele também diz uma coisa pra gente. Que o valor default é o atom infinite. Porque se a gente não passar uma quantidade de tempo para ele ter timeout, não é para ele dar timeout nunca. Tá? Infinite. Beleza? Era isso que eu queria ler dessa tarefa aqui no caso. E, bom, só para a gente ver uma outra questão também, quando ele fala aqui sobre timeouts, ao invés da gente retornar uma tupla de duas posições na função init, a gente vai retornar uma tupla de 3 posições. Tá? Então isso aqui é importante também. Beleza, peguei o meu min, o meu max e o meu timeout. Acabei de ver que essa função pode retornar um result tanto com ok quanto com erro. Então a gente vai fazer um case em cima dessa chamada. Se eu recebi um atom ok, um estado lá dentro, eu quero inicializar o meu servidor genServer. Então, genServer start link. E quem é o meu estado inicial é o meu state aqui.
Beleza? Se eu receber um erro, vamos ver o que eu preciso fazer aqui. E a gente volta para nossa task número 1. Se eu receber um erro, ele quer que eu retorne uma tupla com o atom error e o erro aqui. Como eu sei que é exatamente isso que a state new me retorna, um error com um atom lá dentro, é exatamente isso que eu vou retornar, o próprio erro. Então, a partir desse momento, a gente tem o start link pronto. Tem uma maneira da gente testar isso. Então clear aqui. É utilizando o mix test. E aqui a gente pode passar uma flag "-only" e utilizar a tag do nosso teste. Então, todo mundo que tem tag task ID 1 é relacionado à nossa primeira tarefa aqui do Exorcism. Uma parada que eu aprendi um pouco tarde, eu admito, mas vai ser útil aqui pra gente nesse caso. Deixa eu ver se ele fez a parada certa aqui pra gente. Ele falou que a gente teve um problema aqui. Tá, que essas coisas poderiam ser passadas em uma outra ordem. Ah, tá, porque faltou a gente definir o nosso callback init aqui nesse caso, né? Então, vamos fazer isso aqui agora. Como callback init é um ok, o estado. E lembrem-se que eu tenho que ter uma tupla de 3 posições, onde a gente define aqui a operação ok, que deu tudo certo, o estado inicial e o nosso timeout. O nosso timeout ele fica dentro do estado, especificamente nesse campo aqui da estrutura. Então agora se a gente testar a task ID 1, a gente tem todos os casos teste dessa task aqui 1 funcionando. Beleza? Então a gente já tem a nossa primeira função da API pública e o nosso primeiro callback definido. Vamos para a nossa segunda tarefa aqui. Escreva uma função que é a report state, que precisa necessariamente retornar uma resposta para a gente, que é relacionada ao estado atual do JServer. Então, a gente vai ter que utilizar o JServer.call, porque a gente está esperando uma resposta. O nosso PID é a machine, aqui dentro, e o request que eu quero enviar aqui dentro é o request report. Agora vocês vão ver o que eu estava querendo dizer. Quando eu utilizo aqui essa chamada, eu tenho que definir uma implementação de JServer. E a função agora é a handle call. O meu request é o atom report. Eu não vou precisar da informação do PID do meu processo chamador. E eu preciso do meu state. E a única coisa que eu vou fazer aqui é retornar uma tupla com reply, o estado atual que eu tô, que é o que eu quero enviar para o meu processo chamador, e o estado do JServer. Então, aparentemente isso aqui já está tudo beleza também. Quando essa função aqui for chamada, esse callback aqui vai ser chamado. Então, agora a gente pode testar os testes com a task ID 2. É a nossa segunda tarefa. Vamos ver se passa tudo legal. Passou tudo tranquilo. Vamos voltar para as nossas tarefas. Terceira tarefa é a gente enfileirar novos números. A gente vai implementar a função quillNewNumber e que ela também vai precisar de implementar um callback do JServer. A gente está alterando aqui, a gente está mutando o estado do nosso JServer a partir dessa função. E a gente espera uma resposta do nosso JServer. Então a gente vai continuar com a implementação de uma handle call. Então, JServer.call. A gente vai passar para o processo que está rodando a nossa máquina de estado. E o request que eu quero fazer aqui eu vou chamar de enquery. Beleza? Nesse caso aqui, o número que eu quero enfileirar é um número que vai estar dentro do meu estado. Então percebam que aqui eu não recebo essa informação de que número que eu vou enfileirar lá no meu estado. Isso é interno. Então vou fazer a implementação aqui, acho que vai ficar mais tranquilo de vocês entenderem. Então implementação do JServer, a gente vai tratar como um handle call,
E ao invés da operação de report, eu quero fazer a operação de enquery. Eu não vou precisar do PID do meu processo chamador. Eu vou precisar do meu state aqui. E a gente vai fazer aqui a utilização do módulo state. Deve ter uma função chamada queryNewNumber, em que eu tenho que passar o estado aqui para dentro. Percebam, ela também retorna uma tupla indicando se a gente teve sucesso ou erro nessa operação. Então também vamos utilizar o case off aqui nesse caso. Case to, né? Não sei porque eu tô com off na cabeça. E aqui a gente pode ter uma tupla com 2 pontos ok, o number, que é o número que foi enfileirado, e o new state. Como eu sei disso, basta olhar aqui a assinatura de tipos da função. Tá? Então, se isso aqui acontecer, eu preciso retornar dessa minha handle call um reply, um number e o novo state, new state do meu GenServer. Caso contrário, eu sei que eu recebi um erro e aqui a gente vai ver o que a gente vai fazer agora, né? Se eu receber um erro aqui nesse queryNewNumber, vamos ver aqui na tarefa se ele diz o que eu tenho que fazer. Tá. É retornar, no caso, se eu tiver um erro. Eu vou utilizar o reply. Eu vou retornar esse erro. E eu vou utilizar o estado anterior ao erro. Caso contrário, se eu tiver sucesso, ele não quer que eu retorne apenas o number. Ele quer que eu retorne uma tupla ok com o number. Então, ao invés de ser um number aqui, é uma tupla ok e o number aqui dentro. Então, vamos fazer o teste com o taskID 3. Beleza, tudo passou aqui também. Tranquilo. Vamos para a nossa tarefa número 4, que é implementar o serveNextQueryNumber. E também vai ser uma função que vai precisar da implementação de callback do GenServer. Então ele diz que essa função a função de callback, né, deve chamar o serverNextQueryNumber. E ele diz aqui sobre o contrato dessa função, que ó, retorna uma tupla com atom ok, o next number e o novo estado. Ou um error com uma tupla de erro, com atom de error e o nosso valor de erro, né? Bem, isso aqui também é uma maneira da gente fazer uma chamada para o nosso GenServer, já que a gente vai precisar de uma resposta dele. Então, vamos escrever aqui genserver.call. A gente vai passar aqui para dentro da machine. Só que aqui tem um pequeno problema, vamos dizer assim, né? Tem essa questão do priority number aqui. Tá? Que a gente vai ter que passar para dentro da nossa máquina de estado. Então, só para vocês verem aqui, eu já vou fazer a implementação do handle call. Eu vou chamar essa operação de serve. E aqui é a função serveNextQueryNumber. E ele recebe aqui dois parâmetros. O primeiro parâmetro é relacionado ao estado atual da máquina de estado. E o segundo parâmetro aqui é um inteiro, ou nulo. Se a gente for ver aqui a referência dessa função, é exatamente o priority number que ele está esperando aqui dentro. Tá? Então, eu tenho que ter uma maneira de passar o priority number que eu estou recebendo aqui lá para a minha máquina de estado que está sendo gerenciada pelo GenServer. Então, eu vou passar aqui a operação serve e o priority number. E aqui, para a gente dar match com isso, eu tenho que colocar aqui a mensagem que eu estou recebendo, né? Serve com a priority number. Dessa maneira aqui, eu vou dar match com a mensagem que está sendo enviada aqui pelo GenServer call e vou conseguir tratar ela. Então, passando o estado e o priority number aqui para dentro, ele também pode me retornar um result com um ok, o next number, né, que ele me diz ali, next number, e o novo estado. E a resposta que ele espera do meu servidor é uma tupla com ok e o next number. Então, vamos colocar uma tupla aqui com o next number, o novo estado. E se eu tiver um erro,
ele simplesmente quer que eu retorne uma tupla com um átomo de erro e o valor do erro. É exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Beleza? Vamos fazer o nosso teste com a Task ID 4. Tudo está passando tranquilamente. Bom, vamos para a nossa task de ID 5, que é a reset state. E é uma função que a gente vai enviar lá para dentro do nosso Gen Server, que tem que resetar esse estado da nossa máquina. Então, ele diz que quando a gente resetar o estado da nossa máquina, a gente simplesmente vai colocar como estado atual a saída do state.new, utilizando o mesmo min number e o mesmo max number da máquina de estado anterior. E além desses dois parâmetros, a gente tem que utilizar o mesmo timeout, tá? E aqui, provavelmente a gente vai ter um monte de erro, porque eu não estou retornando aqui nessa tupla do reply o timeout. Então, só para vocês verem aqui, eu deveria retornar o timeout nessa tupla também. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Reply, a mensagem que eu quero retornar de reply, o novo estado e o timeout. Então, vocês vão ver que a task 6 vai dar erro em tudo, mas a gente vai consertar isso rápido aqui. Beleza? Ou melhor, eu vou deixar dar erro em só alguns casos. Então, eu vou colocar state e o valor do timeout a gente viu que fica dentro desse campo aqui do nosso estado. Nesse caso aqui, a gente também vai colocar, ao invés de new state, eu vou chamar só de new. E aqui new.outShutDownTimeout. Para a mensagem de erro eu também preciso passar meu state.outShutDownTimeout. Para esses casos aqui eu também preciso. Então, eu vou chamar de number aqui só de new. E aqui new.outShutDownTimeout. E aqui state.outShutDownTimeout. Só para vocês verem que a gente não quebrou nada. Vou começar desde a task ID 1, task ID 2, task ID 3, task ID 4 e a task ID 5 a gente está implementando agora, né? Então, a task ID 5 é a task que a gente vai fazer o reset do nosso Gen Server. E percebam, né? Quando ele fala aqui sobre reset, ele está querendo que a gente só retorne um atom ok. Ele não quer que o nosso servidor retorne uma resposta para o nosso chamador. Então, a gente vai utilizar o handlecast nesse caso. Gen server.cast. O servidor é a máquina. E o nosso atom que representa a operação eu vou chamar de reset. Então, a gente vai definir uma implementação também de callback para o Gen Server, mesmo esquema, só que agora utilizando o handlecast, o request é o reset, e a gente também recebe o nosso estado. Bom, a gente já fez algo parecido construindo um novo estado, então eu vou utilizar ele aqui, né? Só que aqui a gente tem o min, o max e o timeout, né? Nesse caso, a gente vai fazer as mesmas extrações, só que de maneira um pouquinho mais tranquila, que é state.min number, state.max number e state.outShutDownTimeout. Ao invés da gente startar um novo Gen Server, o que a gente vai fazer aqui é um noReply, porque a gente não quer enviar essa mensagem para o nosso chamador, e passar o novo estado, que eu vou chamar de new aqui. Lembrem-se, a gente está trabalhando com timeout, então eu também preciso passar aqui o new outShutDownTimeout. E nesse caso do erro aqui, eu também preciso passar um noReply. Só que aqui, se der erro na criação do novo estado na operação de reset, eu quero parar o meu Gen Server. Então, vou colocar aqui stop. Uma das mensagens que a gente pode utilizar aqui no handlecast, ele traz aqui pra gente é um stop, uma reason e um novo estado, tá? Pra gente saber que estado que quebrou a nossa máquina.
Nesse caso, a gente não vai receber, a gente vai receber simplesmente o erro. Então, a gente vai parar nossa máquina de estado. A reason vai ser um atom chamado 2 pontos normal e o estado que quebrou é o error. Então, a partir desse momento, a gente já tem também a nossa task número 5. Eita, vamos ver se passa em todos os casos o teste. Passou. E agora a gente vai para a última implementação da nossa task número 6, porque ela ainda não acabou. Que ele quer que a gente trate a mensagem de stop. Né? Na verdade, ele quer que a gente trate a mensagem de timeout do nosso Gen Server. Então, ele diz aqui que a gente vai ter que trocar tudo que a gente implementou na função init e nas funções handle, tanto handleCall quanto handlecast. A gente já fez isso, adicionando esse terceiro elemento na tupla de retorno desses callbacks. E agora o que a gente precisa fazer é implementar um callback para tratar a mensagem de timeout. Vocês lembram que quem é responsável por tratar essa mensagem de timeout é o handle info. Tá? Então a gente tem até aqui essa questão. Então a gente vai implementar aqui um @imp em server def handle info. E a gente vai fazer um pattern matching com isso aqui. Então, case a message do. Então, se for timeout, quero fazer alguma coisa. Se não for timeout, eu quero fazer uma outra coisa. Vamos implementar o caso que não é timeout. Então aqui no nosso exercício ele fala que o handle info funciona exatamente da mesma maneira que o handle cast. Então a gente vai para tratar casos de timeout, retornar um no reply. Deixa eu só colocar aqui uma tupla vazia para a gente parar com esse erro. E passar o state. Tá? Então, no reply e o estado atual do nosso Gen Server. Então, para qualquer mensagem que chegar aqui, que não seja uma mensagem de timeout, a gente envia como se fosse um handlecast padrão. Tá? Caso seja o timeout, ele passa aqui para a gente o que ele quer que a gente retorne. Então, se a gente receber o timeout, a gente tem que retornar uma tupla dizendo que a gente quer parar o nosso Gen Server e passando uma reason para dentro dele, que é a reason normal. Então, quero parar o meu Gen Server e a razão é normal. A gente não precisa passar mais nenhuma coisa. E agora a gente pode testar a nossa tarefa número 6. Ver se está tudo certo. Bom, a gente teve alguns problemas aqui. Vamos ver no que é esses nossos problemas aqui. Já sei. Quando a gente está tratando aqui o handle info, quando a gente envia um no reply, como a gente quer tratar timeout também, a gente tem que passar aqui o state.out.timeout. Então, a gente vai ter aquele mesmo problema de, a partir do momento em que ele tratar uma mensagem desconhecida, ele perde o timeout que ele tem que ficar verificando a mailbox do processo. Então eu acredito que é basicamente isso aqui que a gente tinha que alterar. Não, não é. Mas isso aqui também estava errado nesse caso. Tá, vamos ver o que está dando problema aqui pra gente. Falou que foi um bad return. Vamos dar uma olhada aqui nesse cara. O que ele estava esperando receber. Vai tratar um handle info. Um timeout de 50 milissegundos. Ele está enviando essa mensagem aqui lá para dentro. Nesse caso aqui, ele espera que o process alive seja true. Depois dele esperar 2 segundos, ele espera que o processo tenha morrido. Por que será que tá? Por que isso aqui está acontecendo, será? Aqui eu implementei o handle info, caso de timeout. Vamos dar uma olhada no readme, que ele pode estar me dando algumas. Stop normal. Tem que sair do processo. Bom, para sair do processo eu posso utilizar aqui a função exit, né, que ele para a execução desse processo.
Vamos ver se isso aqui funciona. Opa. Vamos executar a task ID 6. Vamos ver se era isso que ele estava esperando. Era isso que ele precisava. Então, se a gente executar aqui o mix test, todos os casos passam. O vídeo ficou meio longo, eu vou tentar dar uma acelerada aqui na minha voz para ver se a gente dá uma melhorada no tempo. Mas, bom, esse aqui foi um vídeo sobre Gen Server. Eu sei que é um vídeo bem complicado de começo. Os exemplos também não são muito bons, porque eles são muito simples, né? E não tratam casos assim que eu considero casos que a gente teria, né? Durante um processo de desenvolvimento de um projeto real. Mas eu acho que ele trouxe bem os conceitos aqui, tanto de cast, call e handle info, que são os callbacks que a gente pode implementar para o Gen Server. Eu espero que a gente construa uma playlist aqui sobre Gen Servers. Vai demorar um pouquinho, porque eu quero passar por todos os modelos de concorrência aqui do Elixir, do mais básico à abstração mais avançada, então a gente vai começar em processos. Mas eu acho que dá pra gente fazer coisas bem interessantes aqui utilizando o Gen Server e até abstrações um pouco mais complexas do que ele. Então eu espero que você tenha gostado da resolução, tenha entendido tudo o que a gente fez aqui. Eu sei que é uma parada relativamente complexa, porque a gente define tanto a API do cliente quanto os callbacks de servidor no mesmo módulo, e às vezes isso vai ficar muito grande. Mas, bom, a gente se vê numa próxima playlist, e se você assistiu toda essa playlist, eu acho que você já está apto aí para iniciar o seu desenvolvimento em Elixir. Então até mais aí, galera.